meus amores, começando essa segunda-feira abençoada, que Deus proteja a todos nós, a todos nossos familiares, né? Que a nossa semana seja iluminada, cheia de realizações, cheia de concretizações de sonho. Que Deus nos proteja e nos conceda uma excelente semana, tá bom? Vamos lá, dando continuidade àquele nosso assunto de adição e subtração de denominadores diferentes. Vocês viram que a gente tem que fazer um monte de cálculos, né? Na aula passada a gente ensinou isso aí para a gente ver ou calcular, no caso, né, a adição e subtração de denominadores diferentes. Pronto. Nesse caso aqui que nós estamos vendo, os denominadores são diferentes, não são? Então a gente teria que fazer frações equivalentes de 2/3 e de 3/5, em que encontrássemos nas frações equivalentes os denominadores iguais, lembram? E aí quando a gente achasse os denominadores iguais, bastava a gente fazer a soma, porque cada fração com denominador igual representaria essas frações, tá certo? Foi assim que a gente aprendeu, né? Então fazendo o quê? Frações equivalentes para a gente achar os denominadores iguais. Eu disse que tinha uma outra maneira da gente fazer também isso, que era tirando o MMC, mas a gente ainda não aprendeu o MMC. Como nós não aprendemos ainda a fazer o MMC, né? Isso aí seria MMC, né? Que significa mínimo múltiplo comum, né? E aí, como mínimo a gente múltiplo não aprendeu comum. a fazer isso ainda, a gente vai fazer uma outra maneira, bem mais prática do que o MMC, bem mais rápida também. Agora vamos ficar atento na explicação, tá bom? O que nós vamos fazer na prática é multiplicar. Fazer um X aqui, ó, para fazer essas multiplicações, né, de 2 e 5 e de 3 e 3, tá? Que serão meus novos numeradores. A gente vai ver isso na prática já já. E depois, para mim achar o meu denominador, basta eu multiplicar os denominadores. Lembrando que essa resposta ela tem que ser simplificada, pessoal. Toda fração agora que a gente for trabalhar, ela tem que ser simplificada para dar o seu resultado, né, desejado, tá? Olhe bem, o X já foi, né, feito aqui, indicando as multiplicações, né, de 2 vezes 5 e de 3 vezes 3, tá bom? Então, passamos uma linha reta aqui, apenas uma, para a gente colocar as nossas respostas obtidas. Essa linha vai servir para mim colocar, né, os meus numeradores que eu vou obter agora nessa multiplicação e depois o meu denominador. Lembrando, primeiro, essa multiplicação de x é para mim achar os meus denominadores, tá? Aliás, perdão, para mim achar os meus numeradores, tá bom? Essa multiplicação em x é para mim achar os meus numeradores. Então, vamos encontrar o meu primeiro numerador. 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10, não é isso? Certo, 10. E agora? Esse sinal é de mais, então eu vou também colocar um sinal de mais aqui. Se fosse de menos, colocaria subtração. Se fosse de menos, né, a gente colocaria subtração. Como é de mais, a gente coloca mais. Bom, esse aqui é o meu primeiro numerador. E o meu segundo numerador? Basta eu multiplicar 3 vezes 3. 3 vezes 3. 9. Bom, aqui eu tenho uma adição, certo? Com meus numeradores. Mas aí o denominador, quem é? Aí o denominador eu vou ter que multiplicar os meus denominadores. Como vocês podem observar, 3 vezes 5. Então, olha bem, o x, ele vai dizer o quê? Ele vai dar a multiplicação que eu vou achar os meus numeradores. E aí embaixo, basta multiplicar 3 vezes 5, que vai ser igual a 15, correto? Então vamos lá, como é que eu cheguei aqui nessa conta aqui que vocês estão vendo, né? Eu multipliquei 2 vezes 5, que dá 10, multipliquei 3 vezes 3, que dá 9, então basta você fazer um x e ligar as multiplicações para você achar os numeradores. O denominador, basta multiplicar os denominadores, 3 vezes 5, 15. Então eu faço um x para me achar os meus numeradores, tá? E o denominador, basta eu multiplicar os meus denominadores, tá bom? E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou repetir o meu denominador, porque ele não vai mudar. E aqui, como é uma adição, né? Uma adição, eu vou somar.
10 mais 9, 19. Denominador a gente vai repetir. Como vocês podem observar, deu 19 quinzeavos. 19 quinzeavos não dá para simplificar, pessoal. Por 2 não dá, por 3 o 15 dá, mais o 19 não dá. Por 5 o 15 dá, mais o 19 não dá. O 19 na realidade é o número primo, só dá para dividir por 1 e por ele mesmo, né? Então eu encerro essa fração aqui, tá? Com a minha continha, que vocês viram aí, né? Não precisei tirar frações equivalentes e futuramente também nem precisei tirar o MMC, tá? O que é que eu fiz? Fiz a multiplicação, tá? Só multiplicação. Multipliquei o numerador pelo denominador, o numerador da primeira pelo denominador da segunda, o denominador da primeira pelo numerador da segunda. Coloco aqui meus resultados e, claro, não posso esquecer do sinal. Se é de mais, coloco mais. Se for de menos, eu coloco menos. E depois multiplico os denominadores e tá aí a minha resposta. Lembrando, se desse para simplificar, eu simplificaria. Se desse, tá? A resposta tem que ser simplificada. Vamos ver aqui mais um exemplo com a continha de menos. Aqui o nosso exemplo, né? Nossa continha de menos, 4/5 menos 2/6, né? Novamente, denominadores diferentes. Como eu disse para vocês, poderíamos estar calculando frações equivalentes de 2/4 e também de 4/5 e de 2/6, né? Tá calculando frações equivalentes até achar os denominadores iguais. Ou podemos fazer como o exemplo anterior que eu disse para vocês, que é bem mais simples, bem mais fácil, ainda é mais rápido e mais fácil do que tirar também o MMC, né? Lembrando para vocês como é que a gente faz. Coloca-se o X para fazer as nossas multiplicações. Só lembrando que esse X é para mim achar os meus numeradores, tá? Vou passar logo a minha linha reta aqui, tá bom? Coloquei minha linha reta, agora eu vou colocar os meus numeradores. Mas como eu vou fazer para achar os numeradores? Aquilo que eu falei para vocês. Primeiro é o numerador da primeira vezes o denominador da segunda, ou seja, 4 vezes 6. 4 vezes 6, 24. Sinal de menos, a gente também repete. E agora 5 vezes 2, né, que é o denominador vezes o numerador da segunda. 5 vezes 2, que dá 10. E agora está faltando quem? O meu denominador. Basta eu multiplicar 5 vezes 6, ou seja, multiplicar os denominadores, que vai dar igual a 30. O que é que eu faço agora? Agora eu vou pegar, certo? Vou repetir o meu denominador e vou fazer a subtração dos meus numeradores. 24 menos 10. Repito o meu denominador, que é 30. E 24 menos 10. Pronto, tá aqui o meu resultado, tá? 14/30. Mas tá correto? Tá correto. Mas acaba aqui, esse é o detalhe. Então não acabou, tá, pessoal? Porque aqui eu tenho que fazer a simplificação, certo? De 14/30. Dá para simplificar? Dá. Por quem? Se você observar, ambos são pares. Todo número par dá para dividir por 2. Então vamos dividir por 2 na simplificação. 14 dividido por 2 vai dar 7. 30 dividido por 2 vai dar 15, né? 30 por 2 vai dar 15, então eu fiquei com 7/15. Se ainda desse para simplificar, continuaria a simplificação. Como 7 é número primo, ou seja, só dá para dividir por 1 e por ele mesmo, né? E o 15 dá para simplificar, né? Claro, por 1, por 5, por 3, aliás, por 5 pelo próprio 15. Mas o 7 não vai dar. Eu só posso dividir a fração se for por um número igual, certo? Se for pelo mesmo número. Como aqui eu não vou obter mais nenhuma divisão, né? Não tem como eu dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, eu encerro a minha continha, certo? E a minha conta vai dar 7/15, tá bom? Ah, tio, mas isso aí dá certo mesmo? Quem tiver ainda com dúvida, certo? Naquele outro método das frações equivalentes, é só testar. Você vai testar, você vai ver que a sua resposta vai ser a mesma, né? Eu coloco até como um desafio para vocês, tá bom? Tá certo? Você pode pegar essa fração que vocês estão vendo aqui,
4/5 menos 2/6, fazer frações equivalentes a ela, e depois de fazer frações equivalentes a ela, você vai observar se o seu resultado vai dar igual a esse, com frações equivalentes, sem ser nessa metodologia. Só para você ver que é a mesma coisa que vai dar certo, tá bom? Aí fica a dica de matemática de hoje. Espero que todos tenham aprendido. Um abraço, até a próxima aula.